Olá! Começa agora o episódio 11 do Ora Bolas. Episódio especial de Dia dos Pais. Toca a vinheta, Filó. Obrigado, Ricardo! Hoje tem novidade aqui no Ora Bolas. Substituição Maria por Ricardo. Hoje é o nosso especial aqui de Dia dos Pais, então a gente trouxe aqui o Ricardo para entrar no lugar da Maria. Cuidado que o Ricardão é perigoso, né? Piada pronta, hein? Piada pronta essa. O Ricardão não é mole não. Começa agora então o 11º episódio do Ora Bolas. Eu sou o Fernando Tancredo Tanque. Eu sou o Felipe Lopes, o Filó. E eu sou Henrique Gonçalves, eternamente sem apelido. Aproveita aí hoje pra ver se o seu pai te dá um apelido. Como é que ele te chamava quando era criança? Acho que era Henrique. Aí, ó. Riquinho. Riquinho. Rico. Rick. Muitas opções, são muitas opções. Henry. Ike. Quer dizer que você é rico, então? Quem dera. Riquinho só. Kikinho. Kiko. Kiki. Henry. Tá bom, então tá bom. Nosso episódio de hoje é um especial aí pro Dia dos Pais, que foi agora no último domingo, dia 9 de agosto. A gente conta hoje diferentes histórias de pais e filhos do esporte e também diferentes histórias de famílias, né, irmãos e tudo isso aí que nos marcaram, ficaram marcadas aí no esporte. Mas antes de começar, sempre dando aquela lembrada para vocês seguirem a gente nas redes sociais, né? E por que não pedirem também para os seus pais seguirem a gente nas redes sociais. A gente tá como Ora Bolas Pod, Ora com H, Pod POD, Ora Bolas Pod, tanto no Instagram como no Twitter. Estamos também nas diferentes plataformas aí de streaming de podcast, né? A Apple Podcasts, o Google Podcasts, o Spotify, Deezer, né? E também estamos no YouTube. É uma forma fácil aí de você repassar também para os seus pais, tios, avós, mães, irmãos, de preferência todo mundo. Cachorro, gato, crocodilo, tá valendo. Também conta, papagaio. Papagaio é uma boa, porque aí ele também repete, ele ajuda a espalhar nosso podcast. Espalha a palavra. Isso, justamente. Se o nosso podcast uma vez não é suficiente, você mostra pro seu papagaio e aí ele conta mais 1 hora inteira do nosso podcast repetindo pra você. Boa estratégia. Eu acho bom. E já que o episódio é especial de Dia dos Pais, fica aqui a nossa homenagem aos nossos pais. Queria aproveitar para mandar um beijo, um abraço grande aí pro meu pai, o Jorge, que tem acompanhado aí a gente toda semana. Meu pai também não fica atrás não, hein? Ele ouve toda semana também, sempre que sai. Então um abraço aí pro seu Fredão. Queria mandar um abraço pro meu pai também, Sérgio, que ouve o podcast mais que o pai de vocês dois juntos, tá? Só para deixar bem claro. E além disso, ele tem outras características, né? Ele remava quando era mais novo, sempre jogou tênis, então ele também foi grande parte de me incentivar aí aos esportes. Mas eu quero reforçar que ele ouve mais o podcast que o pai de vocês dois juntos. Eu queria falar que meu pai também jogava tênis e provavelmente joga melhor tênis que o pai de vocês dois juntos. Ah, pronto. Batalha de pais agora, é isso? Ué, tem um duelo de mascote, por que não um duelo de pais? Meu pai jogava bola e se ferrou todo aí ano passado, então é isso. Meu pai sentiu o ombro jogando tênis faz uns 8 anos já, depois disso tem ficado mais difícil. Mas joga e ganha sozinho aí de vocês, garanto. E ainda ouve podcast, enquanto joga tênis. O meu pai na quarentena tem andado, tá? Ele tá andando, todo dia ele sai em caminhada. Eu espero que fora da quarentena ele ande também. Faz bem caminhar, né? Faz bem. Sigam o exemplo do pai do Henrique e ouçam o Ora Bolas praticando esporte. Não sei como, mas dá teu jeito aí. Depois dessa batalha de pais, então, a gente passa aqui pro nosso bloco principal, onde a gente vai falar de diferentes famílias e pares aí de pais e filhos que nos marcaram e ficaram marcadas aí no esporte, né? E depois a gente passa para um segundo segmento falando de alguns jogos clássicos aí que envolveram famílias importantes aí do esporte. Beleza? Com isso, então, a gente passa pro Riquinho. Vai lá, Henrique. Beleza. Ganhei mais um apelido. Pior que esse aí é bem ruim. Bom, eu fiquei pensando que pais e filhos a gente poderia falar. Todos os esportes têm histórias de pais e filhos, pais e filhas marcantes. Alguns até que os dois foram muito bem sucedidos. Mas eu queria achar algo que fosse de algum modo marcante além do esporte.
O que ficou na minha cabeça foi a família Bryant, que infelizmente ficou marcada pela tragédia esse ano, tanto com o Kobe Bryant como com a filha Gigi Bryant, mas acaba que é uma família inteira dedicada ao esporte, ao basquete. A história da família Bryant no esporte começa, na verdade, com o pai do Kobe, o Joe Bryant, cujo apelido era Jelly Bean, Jujuba. O Joe Bryant, ele também era jogador de basquete, ele foi um bom jogador. Ele foi draftado para a NBA no primeiro round em 75 e foi draftado pelo Warriors, mas trocado direto para o Philadelphia 76ers. Ele passou por Sixers, pelo Clippers e pelo Houston Rockets. E ele teve 8 temporadas na NBA, jogou 606 jogos. Por 4 anos ele foi titular. Com 28 anos, ele não era um craque, né? Ele teve média aí de 9 pontos na NBA. E ele decidiu então se mudar para a Itália. Foi jogar basquete profissional na Itália. Passou por vários times na Itália, teve uma carreira de 10 anos lá, extensa, e lá sim ele foi craque. Ele teve média de 30 pontos por jogo durante todos os 10 anos lá. Concluiu ele terminar se aposentar aos 38. E foi na Itália que o Kobe cresceu. Ele nasceu enquanto o Joe Bryant jogava na Filadélfia ainda, mas se mudou aí com 4 anos para a Itália e cresceu lá, se desenvolveu lá, começou a jogar basquete lá na Itália. Isso é muito importante porque deu uma visão de mundo para o Kobe Bryant que a gente não vê de costume em jogadores americanos, de nenhum esporte. É raro você achar um jogador americano que tenha tanto apreço por outros esportes como pelo mundo em si, outras nacionalidades, outros países, tanto quanto o Kobe Bryant tinha. Tanto que, por exemplo, um dos grandes ídolos dele no basquete era o Oscar Schmidt, que na época jogava na Itália, então o Kobe cresceu idolatrando o Oscar. O Kobe sempre foi apaixonado por futebol, era fã do Milan. Nas Olimpíadas ele assistia todos os outros esportes, ele pedia para tirar foto, pedia autógrafo para esportistas que obviamente eram estrelas, digamos, menores do que o Kobe Bryant no mundo. Então você vê a importância que o pai e a cultura em que o pai vivia teve no Kobe. Até para puxar um pouco disso, o Kobe cresceu na Itália e por isso ele era fluente em italiano, né? E esse negócio que o Henrique comentou também, dele ser muito envolvido com outros esportes, é bem legal, até porque você vê que ele teve várias parcerias com jogadores de outros esportes, né? Assim, ele era envolvido bastante com futebol. Ele teve uma parceria muito legal com o Djokovic, que eles se ajudavam, né? Eles eram mentores um do outro, né? Eles conversavam bastante, até depois aí do falecimento do Kobe, do acidente do Kobe. O Djokovic estava, acho que no US Open, e tem uma entrevista bem legal do Djokovic falando sobre o que o Kobe significou para ele. O Djokovic que é jogador de tênis, né? É bem legal ver essa influência que o Kobe teve em diferentes esportes fora dos Estados Unidos, né? Esportes que são mais internacionais. Realmente isso é muito legal, como vocês falaram, né? E a gente sempre via ele com vários jogadores famosos, tem várias imagens dele com o Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, que eles também eram amigos. E ele realmente era fã de esporte de uma maneira geral, e isso a gente não vê tanto em alguns atletas, né? Isso era muito legal. Ele também era muito fã dos esportes americanos, ele era torcedor do Philadelphia Eagles por ter nascido na Filadélfia. E uma história interessante é que até no ano que o Eagles foi campeão, ele deu um discurso para o time, né, incentivando o time na partida contra o Los Angeles Rams, porque o time estava em Los Angeles, ele morava lá. Então o envolvimento dele com o esporte realmente era, assim, em todas as frentes, né, não só no basquete. E a questão que o Henrique também disse, dele ser uma pessoa que dava muito valor à cultura, a gente vê depois que ele encerrou a carreira, né, ele começou a tentar coisas novas e o cara, além de ser um dos maiores jogadores de basquete da história, também ganhou um Oscar. Ele fez um curta sobre a carreira dele, o envolvimento dele com basquete, e ganhou o Oscar de animação em curta-metragem. Então, um cara que realmente era diferenciado. Verdade, muito bem lembrado. Obviamente a morte dele é uma pena enorme, mas acaba sendo quase que mais triste ainda porque ele tinha o objetivo de, agora aposentado, fazer muitas outras coisas, como filmes, curta-metragens, longa-metragens, tudo, livros, ajudar e apoiar a filha na carreira dela no basquete. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, mas eu descobri agora pesquisando, ele estava trabalhando em um livro com o Paulo Coelho, um livro infantil com o objetivo de inspirar crianças pobres, crianças em dificuldades. É muito legal, realmente. E aproveitando aqui, já que eu falei do filme, fica aí a dica de entretenimento, né? Dessa vez minha, tá? Que é o filme aí do Kobe, que é o Dear Basketball.
ou Querido Basquete. Você acha no YouTube, rapidinho aí, 4 minutinhos, mas é bem legal, vale a pena assistir. Vale a pena mesmo, vale muito a pena. A carreira em si do Kobe, obviamente, é impressionante também, não é só fora das quadras que ele foi o que foi. Ele, na verdade, dá pra dizer que ele usou a fama dele inteira de dentro das quadras para tentar dar visibilidade ao trabalho dele fora das quadras. Ele jogou por 20 anos na NBA, ele foi draftado direto da high school, na época era algo bem raro, e ele, na verdade, foi draftado pelo Charlotte Hornets, uma coisa que pouca gente sabe. O Lakers fez uma troca com o Hornets. Na verdade, o Lakers pediu pro Hornets draftar ele, a troca já estava acordada. Ele foi draftado, então, pelo Hornets e trocado pro Lakers no dia do draft. Ele que cresceu fã do Lakers, embora tenha crescido na Filadélfia. E aí, com 17 anos, foi jogado na NBA, né? Acho que é mais um testamento até à força mental que ele sempre teve, a competitividade. Você não tem uma época na carreira do Kobe que você fale que ele se deixou levar pela fama, parou de se esforçar. Obviamente ele queria dinheiro, mas ele sempre jogou pelos títulos, sempre jogou para vencer. Tanto que ele se deu o apelido de Black Mamba, a Mamba Negra, que é uma cobra que só ataca para matar. Então era o instinto assassino que a gente sempre fala muito em esportes que o jogador às vezes tem, e ele sempre teve. Ao longo dos 20 anos foram 5 títulos que ele ganhou, até quando ele rompeu o tendão de Aquiles, que foi em 2012, ele foi para os playoffs basicamente todos os anos. Depois daí o time do Lakers inteiro, na verdade, caiu e ele caiu junto. Tem muitos jogos muito marcantes, óbvio. Teve jogo que ele fez 81 pontos, é a segunda maior marca da história da NBA. Mas um jogo entre os mais marcantes foi o último jogo dele, o jogo de despedida, que o Lakers já não brigava por mais nada. Na verdade, era o pior ano da história da franquia. Um jogo contra o Utah Jazz, o Lakers estava bem atrás e ele, no último quarto, jogou praticamente sozinho. Ele fez 23 pontos só no último quarto, terminou com 60. O Lakers virou e venceu por 101-96. Quem assistiu esse último quarto é inacreditável. Ele estava bem o jogo inteiro, mas ele literalmente jogou sozinho no último quarto. Mal ou bem, ele queria vencer aquele jogo e ele venceu sozinho. Ele pegava qualquer bola e arremessava e caía. Foi inacreditável de assistir. Ele também, além disso, sempre competiu nas Olimpíadas, como eu falei, né? Ele tem 2 títulos olímpicos. Ele só não competiu nas Olimpíadas de 2000 porque ele estava se casando no ano. E isso leva à fase seguinte que eu queria falar, que é ele e o casamento e as filhas. E ele se casou com a Vanessa, que era latina. Isso, em princípio, não significa muito, mas, assim, muita gente nos Estados Unidos se casa com pessoas semelhantes a si. Acaba sendo marcante ele se casar com uma latina. Isso fez também com que ele fosse fluente em espanhol. E sempre que ele vinha no Brasil ou dava entrevista para um veículo brasileiro, também ele falava aquele espanhol, né? Mas também arriscava um português também. E se saía bem. Tem razão. Bem lembrado. E ele se casou aos 21 anos, teve 4 filhas. A segunda, a Gigi, estava seguindo os passos dele no basquete. E ele estava sempre em jogos dela. Ela ia sempre em jogos dele desde criancinha. O sonho dela era jogar pela Universidade de Connecticut, que atualmente é a melhor universidade de basquete feminino nos Estados Unidos. Era algo muito legal de se ver, tanto o quanto ele gostava e curtia, aproveitava isso, como você imaginar a terceira geração dos Bryant, né, no basquete, e dessa vez no basquete feminino. E tem uma entrevista muito legal que ele dá, que ele fala que volta e meia alguém chega para ele e fala: você precisa ter um filho homem para seguir o seu legado, manter a tradição no basquete. E ele dizia: não, eu já tenho essa pessoa, é a Gigi. E ela, inclusive, falava isso, mesmo criança. Bom, em janeiro desse ano, 2020, eles indo para um treino, um jogo da Gigi, o helicóptero que eles estavam caiu e acabou matando todos que estavam dentro, inclusive o Kobe e a Gigi. Tinha 41 anos, a Gigi tinha 13. O legado tem que ficar e as mensagens que ele passou boas, o filme, o amor pelo basquete, o amor pelas filhas, o apoio às filhas no basquete e tudo que ele fez durante a sua vida fica de lembrança aí. O Kobe era realmente muito envolvido com as filhas, ele também treinava às vezes, né, o time da Gigi aí que ela jogava, os outros pais também gostavam muito da presença dele. E de nota negativa na vida do Kobe também acho que é importante a gente citar aqui, que ele também teve uma acusação de assédio e estupro contra ele no início dos anos 2000, ali no início da carreira dele, em 2002, 2003. Uma funcionária de um hotel que ele estava acabou entrando com um processo contra ele com acusação de assédio e estupro.
Depois, enquanto o processo estava rolando, ela acabou retirando as queixas, não sabe por quê, então é uma história que não ficou resolvida, né? Assim, não tem como a gente saber o que aconteceu, mas é sempre bom citar para não deixar passar em branco. É uma mancha grande na vida dele, é importante ser mencionado. Enfim, essa é a história da família Bryant, do Joe, do Kobe, da Gigi, que ficou marcada na história do esporte e vai ser lembrada aí para sempre, eu diria. Puxando aqui para a história que eu selecionei, eu vou falar um pouco da história dos Rosbergs, né, na Fórmula 1. Como eu falei no episódio 9, quando a gente fala dos diferentes fabricantes de motores aí na Fórmula 1, meu pai é um grande fã de Fórmula 1. Tanto eu quanto meu irmão, a gente começou a assistir bastante automobilismo em geral e Fórmula 1 por causa do meu pai e com o meu pai. Mas a história dos Rosbergs começa com o Keck Rosberg, que é o pai do Nico Rosberg, que estava na Fórmula 1 até pouco tempo atrás, que ganhou em 2016. Mas o Keck nasceu em 1948, ele correu pela bandeira da Finlândia, mas ele na verdade nasceu na Suécia, em Estocolmo. A família dele era finlandesa, mas eles estavam na época morando aí na Suécia, mas ainda enquanto o Keck era criança, eles acabam se mudando de volta para a Finlândia. O Keck, que na verdade o nome dele é Keijo Erik Rosberg, e aí ele ganha esse apelido de Keck. Aliás, que fica até uma dica aí pro Henrique, hein, Henrique? Você podia pegar um apelido de Kiki, talvez? Kiki Gonçalves? Aí, dá o nome, hein? Kike Gonçalves? Arriba, arriba! Kike Gonçalves, é bom que o Henrique vai poder falar espanhol aqui todo momento e brindar a gente com seu sempre, né, já lendário espanhol. Em espanhol muito marcante. Mas então, voltando aqui à história que interessa mesmo, né, que é a história do Keck Rosberg, o Keck Rosberg acabou começando na Fórmula 1 um pouco tarde, ele já tinha 29 anos quando ele estreia na Fórmula 1, e ele começou correndo por equipes bem pequenas, uma equipe chamada Theodore, ATS, até chegar na gloriosa Copersucar. O Keck, na época, corria por um outro time chamado Wolf, e aí em 1979, a Copersucar acaba comprando boa parte do pessoal lá da Wolf, e o Keck vem com esse pessoal e corre 2 temporadas aí pela Copersucar antes de se transferir para a Williams, que é onde ele começa realmente a ter maior sucesso e finalmente começa a ter um carro mais competitivo. E aí ganha o Campeonato Mundial de Fórmula 1 e em 82, numa temporada que foi bem competitiva, né? O Keck, na verdade, acabou ganhando apenas uma corrida nesse ano, mas nenhum outro piloto ganhou mais do que 2 corridas. E até fazendo aqui um link com o nosso episódio 9, quando eu falei dos motores Ford Cosworth, esse foi o último título daquele motor Cosworth DFV. Na verdade, já era uma versão mais avançada daquele motor DFV, que era conhecido como DFY. Aliás, fica o lembrete aí, para quem ainda não ouviu o nosso episódio 9, e lá eu vi que a gente fala bastante dessa história aí, e muito sobre Fórmula 1. Isso aí. E esse campeonato de 82 também ficou marcado pela morte do Gilles Villeneuve. E até para fazer um parênteses aqui na história dos Rosbergs, os Villeneuves também é um outro par aí de pai e filho que correram na Fórmula 1 com bastante sucesso, né? O Gilles Villeneuve correu pela Ferrari por muitos anos e ele era um piloto com muita promessa até morrer em 82, e ele acabou que não ganhou nenhum título mundial porque ele morreu relativamente novo. Mas o seu filho, o Jacques Villeneuve, acabou ganhando depois do campeonato em 97. E aí talvez honrando o pai. Até só para falar aqui um relato pessoal aí dessa história dos Villeneuves, a gente postou aí uma foto depois do episódio 9, quando eu fui assistir lá o Grande Prêmio de Montreal, no Canadá. E quando a gente estava lá, a gente acabou até ficando no Airbnb, num apartamento junto com uma família canadense. E no dia antes do Grande Prêmio do Canadá, eles convidaram a gente para jantar, a gente estava jantando lá com eles e a gente começou a conversar sobre Fórmula 1, né? E sobre os diferentes pilotos aí na história do Canadá. Mas o que foi interessante foi ver o quanto eles ainda idolatravam o Gilles Villeneuve. Até esse casal que estava conversando com a gente, eles falavam que o Gilles Villeneuve era muito melhor do que o Jacques Villeneuve. O Jacques que acabou ganhando, né? O Jacques é o filho, ele acabou ganhando, mas o Gilles não ganhou. E até hoje tem um pouco dessa percepção que o Gilles, apesar de não ter ganho o título mundial, era um piloto superior ao Jacques, mesmo com o Jacques tendo ganho o título mundial em 97. Continuando aí nos Villeneuve e nos nossos posts, se você vê o post dos carros lindos e exóticos, né? Quem dirige aquela BAR incrível de 2 cores, de 2 patrocínios com o zíper no meio, é o Jacques Villeneuve. Bem lembrado, bem lembrado. Voltando aqui para o Keck Rosberg,
Depois desse título mundial em 82, o Keck Rosberg continua na Williams aí por mais 3 anos, e aí se transfere para a McLaren para o seu último ano em 86. E é interessante até ver que, na época, quando o Keck Rosberg se transfere para a McLaren era a grande equipe da época, tinha ganho o campeonato mundial em 85 e 84, e aí o Keck se transfere para a McLaren com a expectativa de voltar a ser campeão mundial, né? Aí em 86, quem acaba ganhando é o Prost, correndo pela McLaren, né, companheiro do Keck Rosberg. Mas aí em 87 a Williams volta a ganhar com o Nelson Piquet, ganhando o seu terceiro e último título aí na Fórmula 1. Em 85, o Keck Rosberg tem um filho, que é o Nico Rosberg, Nico Erik Rosberg. Ele é filho do Keck Rosberg, que era finlandês, mas de mãe alemã, chamada Gesine Gleismann Dengel. Por isso, o Nico Rosberg corre aí pela bandeira da Alemanha. Até é interessante essa história, porque aparentemente o Nico Rosberg começou correndo pela bandeira da Finlândia quando ele era garoto. E aí depois que ele começa a ganhar maior notoriedade, ele acaba começando a correr pela bandeira alemã para ganhar mais patrocínio, na verdade. E para contar um pouco aqui da infância do Nico Rosberg, porque ele teve uma infância um pouco difícil, né? Ele nasceu em Weinsbein, na Alemanha, mas ele foi criado entre Mônaco e Ibiza. Teve uma infância realmente muito complicada, não dá inveja aqui na gente, de forma alguma, né? Crescer em Mônaco e Ibiza. Você imagina, né? Você crescer, pô, tendo que viajar de um lugar para outro, assim, se mudar sempre, pô, 2 cidades, você não sabe se você é de uma da outra. É brabo, é difícil, né? Não é pra qualquer um. Verdade. Desde criança, desde os 6 anos de idade, o Nico já corria, né, de kart, obviamente muito inspirado pelo seu pai. E aí ele começa a subir aí nos rankings, né? Vai pra Fórmula 3, não sei o quê. Depois chega na GP2, tudo isso. Até chegar na Fórmula 1 pela Williams em 2006. Ele fica aí na Williams de 2006 a 2009. E até no começo da carreira dele na Fórmula 1, o mentor dele, o técnico dele, era o pai dele, né? Era o Keck Rosberg. Como eu falei, o Keck Rosberg, ele era finlandês. E ele foi mentor e técnico de vários outros pilotos finlandeses que surgiram na Fórmula 1 depois. Entre eles, o Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen, que a gente conhece aí mais recentemente, também foi multicampeão da Fórmula 1 pelaquela McLaren, disputando com Schumacher em vários anos, né? Só para fechar aqui a carreira do Nico Rosberg na Fórmula 1, ele começou na Williams, mas em 2010 ele se transfere para a Mercedes e faz aquela parceria que a gente também já comentou no episódio 9 com o Michael Schumacher. E, eventualmente, depois o Schumacher é substituído pelo Hamilton. O Lewis Hamilton, na verdade, que era amigo aí de infância do Nico Rosberg, eles corriam de kart juntos. E depois formam essa dupla e essa rivalidade aí na Fórmula 1 de 2013 a 2016, quando que depois de perder 2 anos seguidos para o Hamilton, o Nico Rosberg finalmente consegue ganhar o seu primeiro título mundial, primeiro e único, em 2016. E logo depois de ganhar o título mundial, ele acaba se aposentando, levando a sério aquela expressão de sair por cima, né? Com isso, então, os Rosbergs, né, o Keck Rosberg e o Nico Rosberg, se tornam o segundo par de pai e filho a ser campeão da Fórmula 1, igualando o feito do Graham Hill e do Damon Hill. O Graham Hill foi campeão da Fórmula 1 em 62 e 68, e aí o filho dele, o Damon Hill, foi campeão em 96, também numa batalha contra o Schumacher. Uma coisa que eu acho legal falar aí do Graham Hill é que ele é até hoje o único piloto na história a ter vencido o Grande Prêmio de Mônaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans, que seria a Fórmula 1, a Fórmula Indy e a corrida de enduro, né, de resistência, de longa duração, né? Isso aqui é conhecido como a tríplice coroa aí do automobilismo. Essa tríade aí porque são as corridas mais clássicas, né, de cada categoria. Apesar disso, o Keck Rosberg e o Nico Rosberg, até hoje, são o único par de pai e filho a ambos terem ganho o Grande Prêmio de Mônaco na Fórmula 1. Uma coisa que eu acho legal falar aqui dos Rosberg é que muita gente fala que o Keck Rosberg foi campeão na sorte, né? Um dos campeões que menos merecia. Até pelo fato de só ter vencido uma corrida, foi um campeonato muito disputado, muito dividido ali. Acaba se falando mesmo do Nico por causa da dominância do Hamilton. Ele foi o único que tirou aí um título do Hamilton. Só que eu acho que vale a pena ressaltar que essa temporada do Nico Rosberg foi absurda. Foi um domínio dele incrível. Ele não ganhou do Hamilton na sorte.
Ele teve 9 vitórias, aí venceu 9 corridas das 17 primeiras. E ali ele botou uma vantagem tão grande no Hamilton, que nas últimas 4 ele chegou em segundo, o Hamilton ganhou todas elas e ele administrou e venceu o campeonato. Essa é uma observação bem legal mesmo. Então, realmente, eles ficam marcados por isso, por não serem, talvez, assim, geniais, talvez os maiores pilotos da história da Fórmula 1, mas ganhar um título de Fórmula 1 já é algo muito louvável, né? Não é qualquer um que ganha o título de Fórmula 1. E até pra mim, assim, pessoalmente, eu selecionei essa história aqui dos Rosbergs, porque eu gostava muito do Nico Rosberg. Aliás, tanto eu quanto o meu irmão, a gente torceu bastante aí pelo Nico Rosberg quando ele estava disputando lá com o Hamilton. Então, pra mim, ficou pessoalmente muito marcado esse título do Rosberg. Bom, e a minha história aqui, na verdade, eu dei uma roubadinha, porque são algumas histórias, né? Mas eu acabei agrupando aqui histórias de famílias famosas da NFL, do futebol americano. A mais famosa talvez seja a família Manning, né, dos quarterbacks aí, também muito conhecida pelo Peyton Manning e o Eli Manning, que jogaram recentemente. O Eli acabou sua carreira aí na última temporada. Mas essa história começa lá atrás com o pai deles, o Art Manning, que era um quarterback também que jogou muitos anos na liga, principalmente pelo New Orleans Saints. Ele não conquistou nenhum título do Super Bowl, mas ele teve uma carreira bem significativa. E ele também foi selecionado na segunda escolha geral do draft de 71. E depois do Saints, ele jogou também pelo Houston Oilers e pelo Minnesota Vikings. E uma história um pouco menos conhecida é do filho do Art Manning, o filho mais velho, que é o Cooper Manning, que é, obviamente, né, irmão do Peyton e do Eli. O Cooper Manning, ele foi o primeiro aí dos filhos a ingressar no futebol americano, e ele, curiosamente, não era quarterback, assim como o pai. Ele jogava como wide receiver, né, recebendo bolas aí no ataque. Ele já era um jogador promissor desde os tempos ali do colégio, mas aos 18 anos ele acabou descobrindo que ele tinha a chamada estenose espinhal, que é uma condição médica aí na espinha dorsal, né? Que atrapalha a medula, os nervos, etc. E ele não poderia jogar profissionalmente futebol americano, então ele acabou abandonando a carreira, infelizmente aí bastante jovem. Essa história do Cooper é bem legal. Aliás, tem um documentário que, se eu não me engano, é da ESPN, que fala bastante dessa história. Até tanto o Peyton como o Eli estão nesse documentário e contam a perspectiva deles sobre tudo o que aconteceu com o Cooper. Mas é bem legal de ver que até hoje em dia o Cooper é bem envolvido com os outros dois irmãos. Assim, você vira e mexe e vê os três juntos. O Cooper vai nos jogos, ele realmente é bem envolvido e ele gosta muito de futebol americano, né? Como o Filó falou bem aí, o Cooper, na verdade, era wide receiver, né? E tanto o Peyton quanto o Eli depois viraram quarterbacks. Tem uma história interessante que o Peyton Manning fala que quando garoto, ele treinava muito lançar as bolas pro irmão, pro Cooper Manning. Assim, garotos, os dois já treinavam aí possivelmente para ser grandes jogadores. Exatamente. Esse filme aí é o The Book of Manning, é bem legal, fica aí a recomendação. E como o Tank falou, realmente os três, né, jovens já treinavam juntos, o Cooper, o Peyton e o Eli. E o Cooper, como eu disse, acabou abandonando a carreira, mas o Peyton e o Eli seguiram os passos do pai e aí viraram quarterbacks. E dois dos quarterbacks de maior sucesso da história, né? É impressionante a gente ver como uma família só consegue ter tanta gente de qualidade e numa posição que é realmente muito difícil de jogar. A posição que até já falei aqui em outros episódios, talvez seja mais difícil em qualquer esporte. É muito difícil se achar um quarterback que seja bom no mundo, quem dirá 3 na mesma família. Se eu não me engano, a escolha do Peyton Manning de número foi em homenagem ao Cooper Manning. O Cooper Manning usava o 18 e quando ele resolve virar profissional, o Peyton Manning carrega o número do Cooper Manning. Foi isso mesmo, é isso mesmo. Ele fez isso na high school ainda, usou o 18 na high school, que é a mesma, os três foram para a mesma high school. E a camisa 18, obviamente, está aposentada com o nome Manning nessa high school. E aí, saindo do high school, que é o ensino médio, o Peyton Manning tinha uma decisão a fazer, que era para qual universidade ele ia jogar. E o pai dele, o Art Manning, era um grande ídolo da Universidade de Ole Miss, que fica ali no Mississippi. Mas o Peyton Manning acabou contrariando, né, o que todo mundo esperava, e ele foi jogar na Universidade de Tennessee, que é uma rival aí da Ole Miss. E o pessoal ficou chocado um pouco na época, mas para a carreira dele foi bom, né? Ele bateu todos os recordes da universidade e acabou sendo draftado como primeira escolha geral no draft de 1998 pelo Indianapolis Colts, onde ele fez carreira e foi campeão do Super Bowl, aí, um dos maiores jogadores da história.
E, curiosamente, o irmão dele, o Eli, né, irmão mais novo, acabou, ele sim, seguindo os passos do pai, Art, e ele também foi para a Universidade de Ole Miss, onde também bateu recordes aí históricos, até os números do pai foram superados por ele. Então a gente vê que é uma história bem interessante, né, dessa rivalidade entre universidades e cada irmão escolhendo um lado. O Eli Manning também acabou sendo draftado como a primeira escolha geral em 2004, e, curiosamente, ele não foi draftado pelo New York Giants, né, que é o time famoso aí, que todo mundo que conhece futebol americano sabe que ele jogou durante toda a carreira. Ele foi draftado pelo San Diego Chargers, mas ele não queria jogar em San Diego. O pai dele também não queria, o Art, então eles conseguiram arranjar um acordo e acabou que eles foram trocados, né? O Eli Manning foi pro New York Giants, e quem foi para o San Diego Chargers foi o outro quarterback, o Philip Rivers, que também fez carreira ali no San Diego Chargers durante mais de 15 anos e recentemente, né, nesse ano agora, está indo para o Indianapolis Colts, curiosamente time que era antes do Peyton Manning. E tem uma coisa que eu acho interessante aí do Chargers, tem outra ligação dele com os Manning. Quando o Peyton Manning ia para a NFL, 2 times tiveram a pior campanha, o Indianapolis Colts e o San Diego Chargers. E existiam 2 quarterbacks que eram um consenso, assim, os 2 melhores vindo da universidade. O Peyton Manning e o Ryan Leaf. O glorioso Ryan Leaf. Exatamente. O Colts ganhou a primeira escolha, pegou o Peyton Manning. O Chargers ficou muito feliz com o Ryan Leaf na segunda escolha. Isso não é uma ironia. Mas se vocês procurarem na internet, você vai ver que deu bem errado. Deu bem errado. Dentro e fora de campo. Ryan Leaf é um dos maiores busts, talvez, recentes da história do draft. Busts são esses jogadores que se espera muito e acabam não dando certo profissionalmente. Só que o Peyton teve uma carreira histórica e o Ryan Leaf não conseguiu nada. E para fechar aqui a história dos Manning, a história ainda não acabou. Porque mesmo com a aposentadoria do Peyton e do Eli, o Peyton também já falou que tem muita intenção de trabalhar. Eles estão sempre nos bastidores ali da NFL. O Peyton muito possivelmente vai virar técnico um dia. Mas não só eles dois, como o filho do Cooper Manning já está aí atraindo olhares no ensino médio. Ele joga como quarterback também, no mesmo colégio que seu avô e seu pai e tios jogaram. E também disse que a família está tentando blindar ele, né? Não deixa ele aparecer tanto na mídia, porque já tem muita gente querendo saber. Olheiro dos times profissionais já estão atrás do Art Manning, que é o nome dele. Não é Art, é só Art Manning. E ele está com 15 anos aí, então fica a promessa para um próximo quarterback da família Manning aí no futuro. Em 2019 ele já fez 34 touchdowns, batendo não só o recorde do colégio, como todo o futebol americano em nível colegial da cidade de Nova Orleans. Então fiquem ligados aí que nos próximos anos a gente vai ouvir falar do Art Manning. Eu queria só falar que o Art Manning, ele realmente faz uns lançamentos com um arco perfeito, assim, né? Nossa senhora! É verdade. É melhor que o do avô, né? Porque o do avô era só o Art. Esse é um Art. Era um arquinho. É. É isso aí. Depois eu que faço as piadas ruins. Essa foi difícil mesmo. Né? O Art Manning tá virando um homem. Meu Deus. Manning, homem. Essa foi horrível. Essa foi muito... E o Peyton é famoso aí por um grande peitoral, né? Ai, cacete. O Cooper, ele corria bem. Meu Deus, segue, vai. Temos também a família Matthews, que é talvez a família com mais integrantes aí no futebol americano. São incríveis 7 parentes que jogaram ou ainda estão aí na NFL. E tudo começou com o senhor Clay Matthews Sr., que jogou aí durante anos no San Francisco 49ers, na década de 50. E ele teve 2 filhos, o Clay Matthews Jr. e o Bruce Matthews, ambos também atuaram aí na NFL. O Clay Matthews Jr. teve 3 filhos, dos quais 2 jogaram também no futebol americano, que é o Clay Matthews III e o Casey Matthews. E o Bruce Matthews, que era o outro filho, né, do Clay primordial lá, também teve 4 filhos, dos quais 2 jogaram futebol americano, que são Kevin Matthews e o Jake Matthews, que é o mais novo aí e foi draftado recentemente. O mais famoso desses todos é o Clay Matthews III, Clay Matthews III, que é o Clay Matthews que a gente conhece aí mais recentemente do Green Bay Packers. É um linebacker muito famoso, de bastante sucesso e também campeão da liga. Vamos ficar de olho porque tem o Luke Matthews ainda aí, ó, mais um filho do Bruce que tá na universidade. Dá pra aumentar o clã.
Que nem eu falei da família Manning, daqui pra frente pode vir mais. Porque se você pensar que cada filho vai ter mais 2, 3 filhos, daqui a pouco a NFL vai ser só de Matthews. E de parte negativa, fica aí o Casey Matthews, né, que jogou no Philadelphia Eagles, e foi uma vergonha, uma desonra pra família, então fica aqui a minha crítica. Percebe-se que não existe rancor do Filó quanto ao Casey Matthews. Não vou dizer que eu desejo mal pra ele, né, mas não jogou nada. A próxima família que eu vou falar é a família Long, que começou com o Howie Long, que era um defensive end no Oakland Raiders e também no Los Angeles Raiders, depois que o time se mudou. Ele foi campeão do Super Bowl uma vez e selecionado para o Pro Bowl, o jogo das estrelas da NFL, 8 vezes, então realmente uma carreira de muito sucesso. E ele tem 2 filhos que também tiveram bastante sucesso na NFL, né? O Kyle Long, que jogou durante muito tempo no Chicago Bears como linha ofensiva, e ele também foi draftado no primeiro round, e foi 3 vezes para o Pro Bowl. E o irmão dele, o Chris Long, que é 2 vezes campeão do Super Bowl, uma pelo New England Patriots e uma pelo Philadelphia Eagles. Assim como o irmão dele, ele também foi escolha de primeira rodada. A gente percebe que é uma família que tem uma longa história na NFL. Longa história. E o Chris Long, eu particularmente conheço bastante a carreira dele, né? Mas ele é um cara muito legal, assim, ele tem várias pautas também fora do esporte, de igualdade. Ele já ganhou o prêmio de Walter Payton da NFL, que é um prêmio dado aos jogadores que mais se envolvem, né, com as questões sociais. E isso foi no ano que ele doou o salário inteiro dele para caridade. Então é um cara bem legal fora de campo, se alguém quiser acompanhar. E para quem gosta de podcast de esportes, ele tem um podcast também muito interessante, que infelizmente é em inglês, né? Então não é todo mundo que vai poder ouvir, mas quem souber inglês, fica a dica aí. Chama Green Light, Luz Verde, o podcast do Chris Long. É bem legal. Eu diria que é quase tão interessante quanto o Hora Bolas. Não chega a ser um Hora Bolas, mas é quase. É um bom complemento. Tem que correr muito atrás ainda do Chris Long pra chegar aqui no Hora Bolas. Tem que comer muito feijão com arroz. Se bem que feijão com arroz é brasileiro, então tem que comer muito hambúrguer com batata frita. Tem um longo caminho pra ele chegar perto do Hora Bolas. Melhor do que fazer a piada é quando você consegue colocá-la 2 vezes no mesmo assunto. Exatamente. Isso que eu falei de tanto o Kyle Long quanto o Chris Long terem sido escolhas de primeira rodada é interessante porque esse recorde de ter familiares aí escolhidos na primeira rodada do draft era até recentemente da família Manning, né? Que teve, como eu disse, o Art, o pai e os 2 filhos, Peyton e Eli, escolhidos no primeiro round. E esse recorde agora foi empatado com a última família que eu vou falar aqui, que é a família Bolsa. Então dá pra falar que eles botaram os Mannings no bolsa? Foi criativo. Ora, bolas murchas. Ora, bolas murchas, mas é isso aí. O John Bolsa, que é o pai, ele foi escolhido no primeiro round de 1987, jogou só 3 anos no Miami Dolphins, e os seus filhos, apesar de ainda terem uma carreira curta na NFL, têm já bastante mais sucesso que ele, né? O Joey Bolsa, o mais velho, foi a 3ª escolha geral em 2016 e tá aí no San Diego Chargers até hoje. É um dos líderes da liga em sacks e é um dos melhores defensive ends também da NFL. E mais recentemente, aí no último ano, em 2019, o seu irmão, Nick Bolsa, foi a 2ª escolha geral, foi pro San Francisco 49ers e acabou chegando até o Super Bowl, né? Teve uma temporada de calouro maravilhosa, foi eleito o melhor calouro defensivo do ano, assim como seu irmão Joey também já tinha sido no seu ano de calouro, elevando a família Bolsa como a melhor da história em termos de defensive end, né? Também curioso, assim como no caso dos Manning, que aqui os 3 também jogam na mesma posição, e muito se fala que o pai, o John Bolsa, apesar de não ter tido uma carreira de tanto sucesso, ele foi muito importante, né, claro, para a carreira dos filhos, e ele é o principal treinador deles, onde eles estão, o pai tá junto, e ele que ensinou várias das técnicas que ele aprendeu ao longo dos anos, então muito legal ver a história dessa família aí. E essa é uma família que ela tem uma conexão até maior na NFL, porque pelo lado da mãe também tem gente na NFL. O tio deles jogou na NFL, o Eric Kumerow, e o avô deles, Palmer Pyle, também jogou na NFL. Acaba que se você começar a expandir assim, você consegue achar aí, acho que dá pra botar, subir a família Manning no bolsa. Essa pedra tem direitos autorais, hein? Desculpa. Trademark Tank. Como você disse da piada do Long aí, que foi usada 2 vezes, melhor que isso, só a piada do Bolsa, que foi usada 3 vezes. Botou no bolsa mesmo, botou no bolsa de vez. Isso, 4 agora. Vamos ver qual é a próxima pra gente usar 5.
Era meu outro comentário aqui, é que tem uma outra ligação aqui com a família Bolsa, é que o bisavô deles é o Tony Accardo, que era um chefão da máfia de Chicago no início do século XX. Se não tiver cuidado, você vai pro Bolsa mesmo. Ó, o Tanque tem que tomar cuidado aí, que mora em Chicago, vamos ficar esperto. Pois é. Uma outra história interessante aqui dessa família é que a bisavó por parte de mãe, a senhora Maryland Bolsa, foi a que inventou a bolsa. Sabia. Não tinha como ser sério. Inventora da bolsa. E aí o marido dela teve a brilhante ideia de inventar o bolso. Ele criou calça com bolso. Eu ia dizer que depois da criação dela, ela ganhou tanto dinheiro com a invenção da bolsa que ela decidiu investir tudo na bolsa. Ai, meu Deus. É incrível, né? Uma história de sucesso aí da família durante gerações, décadas e séculos. Fica aí de exemplo para quem estiver ouvindo a gente. Séculos de bolsas. Ai, meu Deus. Com isso, então, a gente passa para o nosso próximo segmento. Jogos clássicos. No segmento Jogos Clássicos da semana, como o nome do segmento já bem diz, a gente fala de jogos clássicos que envolveram parentes, né? Algumas vezes estando no mesmo lado, algumas vezes jogando entre si. A gente começa pelo tênis, falando de alguns confrontos entre as irmãs Williams. Acharam que a gente fosse esquecer as irmãs Williams, né? Elas que são aí talvez a maior dupla feminina da história do tênis. E separadas também, né? Jogando simples, a Serena e a Venus também têm vários títulos. A Serena principalmente, mas elas já se enfrentaram na história 30 vezes. A Serena leva a melhor com 18 vitórias contra 12 da Venus. E o curioso, né, que a gente traz aqui para os Jogos Clássicos, foi o período entre 2002 e 2003, em que as duas chegaram a 4 finais de Grand Slam seguidas, uma contra a outra. É realmente impressionante você pensar que, de todas as tenistas profissionais do mundo, as duas irmãs se enfrentaram em 4 finais seguidas dos maiores torneios de tênis. Em 2002, elas se enfrentaram na final de Roland Garros, depois o Wimbledon e do US Open, e se enfrentaram logo na sequência, no início de 2003, na final do Australian Open. E a Serena acabou ganhando os 4 jogos, né? Você imagina depois o jantar na casa aí da família Williams, né? A cara da Venus ali na mesa de jantar. E como eu falei, essas 4 vitórias, né, que levam a Serena a ter essa liderança aí entre as irmãs. Mas a Venus também conseguiu alguns títulos e elas também jogaram juntas e tem um recorde bem impressionante. Elas têm 14 vitórias em Grand Slam em duplas, além de 3 medalhas de ouro olímpicas. Realmente, a família Williams aí é um caso de sucesso inigualável no tênis feminino. No tênis em geral também, né? E até nos esportes de maneira geral. Então, papai e mamãe Williams devem estar muito felizes aí numa casa boa, cheia de dinheiro no bolso. Com certeza, cheio de dinheiro na bolsa. O cara não deixa passar, ele não esquece. Eu só queria dizer que é uma família marcante, porque além de sucesso no tênis, tiveram muito sucesso na Fórmula 1 também, né, ao longo das décadas. Meu Deus, piada pronta. Mas essa época aí de 2002, 2003 era quando a Venus, na verdade, estava passando pelo seu auge, né? Ela acaba sendo parada pela própria irmã. A Serena Williams é um absurdo que a Serena Williams tem feito aí no tênis feminino nos últimos mais do que 20 anos, quase. Ela até hoje parece que se ela quiser, ela ganha o torneio que ela quiser, né? A Serena é quase indiscutivelmente, né, a maior tenista da história, assim, em termos de número, pelo menos. E até para falar dessa comparação que o Tanque disse aí entre as irmãs, que a Venus estava no auge ali em 2002, a gente vê que a Serena tem uma carreira realmente muito mais estável ali no topo, né? A Serena tem um total de 316 semanas no topo do ranking feminino do tênis. Enquanto isso, a Venus só ficou 11 semanas como a tenista número 1 do mundo. A Venus é muito boa e a Serena é surreal. Extraterrestre. É extraterrestre. Embora a Venus seja o planeta, a Serena que é extraterrestre. Ó, deixei essa aí de bandeja pra você, Henrique. A Serena tem 23 vitórias de Grand Slam de simples. Tá um torneio, né? Um título de Grand Slam de igualar a Margaret Court, que é a jogadora com mais Grand Slams na carreira, com 24. Uma outra coisa incrível é que ela venceu o primeiro Grand Slam dela em 99,
quando ela tinha 18 anos e tá aí agora com 38 ainda, não no auge, mas ainda brigando pelo topo. Porque no auge ela ganhava todos os Grand Slam, não tinha nem competição, né? Agora tem. Ela chegou a 4 finais de Grand Slam nos últimos 2 anos e incrivelmente perdeu as 4. Mas deixa bem claro que ela ainda tá no topo. Para falar de um jogo específico aqui, falar da final de 2002 do US Open, que foi talvez aí a passada de bastão da Venus para a Serena, né? A Venus, antes da Serena começar a despontar e dominar, a Venus estava num momento bem bom, estava realmente dominando, tinha ganho o US Open de 2001, derrotando a própria Serena na final, e aí em 2002 a Serena vem com tudo, como a gente já falou aí, ganha Roland Garros, ganha o Wimbledon, e aí em 2002 repete a final do US Open contra a irmã e ganha jogando em casa, né? As duas são americanas. O Vênus estava brilhando, mas nessa época chegou um astro aí brilhando mais forte ainda, ofuscando o brilho de Vênus. Beleza. Pode passar pro próximo, hein? Você diria que a Vênus ficou muito tempo pegando sereno, né? Meu Deus. Eu não tenho nada a falar sobre isso. Com essa a gente passa pro próximo jogo clássico, que foi a final do vôlei masculino de 2016 nas Olimpíadas. Como a gente já falou no episódio 8, o Brasil que é treinado ou era treinado pelo Bernardinho e o levantador era o Bruninho, seu filho. Desde que o Bruninho assumiu a titularidade aí da seleção, né, como levantador, depois do Ricardinho e do Maurício, o Brasil não tinha sido campeão olímpico. Ele tinha sido prata em 2008 e prata em 2012. E aí, no Rio, 2016, finalmente saiu da seca, passou fácil da primeira fase, né? Nas quartas de final ganhou de 3-1 da Argentina, semifinal ganhou de 3-0 da Rússia, e a final com a Itália, que sempre um dos grandes rivais do Brasil no vôlei, foi um 3-0 também, acabou não sendo um 3-0 fácil. Foi 25-22, 28-26 e 26-24. Foram 3 sets disputados, mas acho que olhar para o banco e ver o Bernardinho com aquela cara de mal, de bravo, de que quer te matar, deve dar um ânimo extra. Finalmente, o primeiro ouro olímpico aí ao Bernardinho e o Bruninho juntos, pai e filho. A última história que a gente traz aqui nos Jogos Clássicos é uma história passando para os esportes americanos do Super Bowl 47, que foi disputado em 2013, mas referente à temporada 2012, em que o técnico dos dois times que estavam disputando o Super Bowl eram irmãos, né? Aquele Super Bowl foi disputado entre Baltimore Ravens e São Francisco 49ers, e o técnico do Ravens era o John Harbaugh, e o técnico do 49ers era o Jim Harbaugh. Os dois são irmãos, teve vários trocadilhos aí com esse Super Bowl, chamavam de Harbaugh Ball ou de Harbaugh, o que quer que você queira aí com esses dois nomes. O Harbaugh Ball, né, foi o que mais pegou, e falar de trocadilho aqui nesse programa é um perigo, rapaz. Vai abrir a porteira aqui, se deixar, o Henrique fica até amanhã fazendo piada com Harbaugh Ball. Vou começar a falar então pro Henrique não falar nada? Vou pegar minha bolsa e vou embora aqui. Harbaugh Bolsa. Ai, meu Deus. Mas então, para falar um pouquinho desse jogo, foi um Super Bowl bem legal, até bem interessante, e até acho que, de certa forma, o Ravens entrava aí como azarão aí nessa final, né? E esse também foi o jogo do Colin Kaepernick, né, que a gente comentou aí no episódio 4. Esse foi o jogo que o Colin Kaepernick quase ganha esse jogo aí pro 49ers, e depois disso é que veio toda a confusão aí com o Colin Kaepernick, com os protestos, e ele acabando sendo desligado da liga. E para falar um pouquinho do jogo, o Baltimore, né, o Ravens começou bem, abriu 28-6, e aí no terceiro quarto teve uma cena bem famosa aí desse Super Bowl, que foi a queda da luz, né? Acabou a luz no estádio, é algo que a gente aqui no Brasil tá até acostumado, mas que lá nos Estados Unidos é raro de acontecer. Não é só no Brasil não, amigo. Na NFL também cai a luz, tá? No Super Bowl, né? No Super Bowl ainda. O jogo ficou parado por 34 minutos e quando voltou, o 49ers voltou com tudo, marcou 17 pontos seguidos e cortou o jogo para 28-23. Aí depois disso, ambos os times marcaram mais 6 pontos e ali no finalzinho do jogo, o Ravens ganhava por 34-29 e o 49ers chegou ali antes ainda da pausa dos 2 minutos, na linha de 7 jardas, com a chance de marcar o touchdown que provavelmente daria a vitória. Infelizmente, para mim, que sou torcedor do Pittsburgh Steelers e tenho aí a minha raiva do Baltimore Ravens, o 49ers acabou não conseguindo converter aquela campanha e o Ravens acabou ganhando o Super Bowl por 34-31 no final.
O interessante do final desse jogo aí foi o último lance, quer dizer, o penúltimo lance, né? Porque depois disso que o Tank falou, o 49ers conseguiu ainda parar o ataque do Ravens, né? Que só correu a bola para gastar relógio. E aí o Ravens teria que chutar a bola de volta pro 49ers, faltando 12 segundos. E foi aí que o John Harbaugh, o técnico de Baltimore, teve uma chamada genial, né? Que depois a gente viu se repetir aí na NFL durante alguns anos. Que em vez de fazer o punter dele chutar a bola de volta, ele fez o Sam Koch ficar correndo com a bola para gastar mais tempo. Nisso ele foi derrubado, conseguiu gastar mais 8 segundos do relógio, e aí foi marcado um safety, né, para o 49ers, por isso até aqui o 49ers fez mais 2 pontos e o jogo acabou 34-31. A gente pode também até deixar esse vídeo aqui dos melhores momentos do jogo no nosso Twitter, quem quiser ver a jogada que eu tô falando do punch, acompanha lá no Twitter do Hora Bolas. E com esses 8 segundos, o Ravens chutou o safety punch de volta para o 49ers e o 49ers não conseguiu retornar, acabando ali o jogo e decretando a vitória dos Ravens, que conseguiu seu segundo título da NFL. Para a tristeza aí do Tank, né? A gente vê a animação dele em descrever o título de Baltimore. Ainda mais com o Joe Flacco lançando a bola, que eu gosto muito do Joe Flacco. Acho ele um ótimo jogador. Então... foi o MVP do Super Bowl, tá? Um grande craque, Joe Flacco. Craque. Apesar de tudo, ele até tinha um braço forte, né? Assim, não era tão flaco. Bom, acho que é um bom momento aqui para encerrar o programa, né, pessoal? Acho que vamos cortar antes que o Henrique faça mais piada. Com isso, então, a gente fecha aqui o nosso 11º episódio. E como sempre, lembrando vocês aí para seguirem a gente nas redes sociais. De novo, a gente tá como Hora Bolas Pod, Hora com H, Pod, P-O-D, no Instagram e no Twitter. E pedir também para vocês seguirem a gente nas diferentes plataformas que vocês usam aí para escutar o nosso podcast e também no YouTube. E também, já que hoje é o episódio especial de Dia dos Pais, pedir também para vocês repassarem nosso podcast aí para os seus familiares, para os seus pais, avós, tios, primos, o que for que seja. Agradeço aqui aos meus co-apresentadores. Obrigado, Filó. Obrigado, Henrique. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Valeu, gente. Obrigado mais uma vez por nos escutar. E se vocês tiverem alguma piada, algum trocadilho, alguma coisa assim, eu tenho muita dificuldade em criar novos. Então, por favor, mandem aí por e-mail, mensagem, qualquer coisa, eu agradeço, viu? Pego meu caderninho aqui no meu bolso e anoto. Por favor, não incentivar o Henrique, tá bom, pessoal? Por favor. Por favor, não alimente as piadas. Não alimente o Henrique, por favor. Não alimente os animais. Opa! Eu ia falar os animais, mas aí... Na hora eu vi que eu não ia fazer as piadas. Obrigado, pessoal. Beijão aí pra todos os pais. Parabéns. Tchau.